Hoje nós vamos discutir sobre um seriado da Netflix, baseado em fatos reais, sobre a vida de Jeffrey Dahmer, um dos psicopatas mais aterrorizadores dos Estados Unidos. Estamos falando de um ser humano que nasceu com psicopatismo, um ser extremamente cruel, sanguinário, que sentia prazer na violência e em cada gota de sangue humano que bebia, como também em toda a carnificina. Se você do outro lado acredita que existe um criador, então foi ele que projetou o ser humano Dahmer e outros maníacos, sociopatas e doentes mentais? Mas, afinal de contas, quem projetou a vida para ser assim? Quem é o grande designer, o projetor de todas as coisas? Fique conosco que eu te conto tudo isso em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Por isso, muito obrigado mesmo. Agradeço a você pela sua presença, agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, cara, muito obrigado pela sua preferência. Se você do outro lado gosta de fato e de verdade do nosso conteúdo, eu vou pedir a você, inscreva-se. Curta, comente, compartilhe, seja membro do nosso canal. E se você quiser, por favor, contribua com qualquer valor para que a gente possa, então, fazer a manutenção do nosso canal, para que a gente possa chegar mais longe em mais corações. Brasil, hoje nós vamos falar sobre o tema Dahmer, o canibal americano. Deus o fez assim é o subtema. Já é um consenso entre psicólogos e psiquiatras neurologistas que a psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por alterações no comportamento como falta de empatia, afeto, remorso e gerenciamento inadequado da raiva. Por exemplo, a pessoa psicopata tende a ser bastante manipuladora e completamente centralizadora, apresentando assim comportamentos extremamente narcisistas e não se responsabilizando por nenhuma das suas atitudes. Para satisfazer a sua necessidade homossexual, ele seduzia suas vítimas em boates ou sauna gays, em vários lugares, postos de gasolina, farmácia, onde quer que fosse. Ele seduzia as pessoas. E quando sua presa entrava em sua casa, o canibal a drogava e matava com suas próprias mãos, normalmente por estrangulamento. Com a vítima morta, ele dava início ao seu plano macabro, torná-la uma escrava sexual zumbi. Dahmer costumava masturbar-se em cima do cadáver. E logo depois ele praticava sexo, tanto anal quanto oral, com o próprio defunto. Logo após ele guardava o corpo, Brasil, para que quando ele sentisse vontade, ele voltasse a copular com o corpo. E ele também tinha o hábito de fotografar todo o processo criminoso e dizia sentir prazer ao ver essas fotos desses cadáveres. Quando o cadáver se tornava intragável, ou seja, não servia para nada, ele abria o tórax e ficava deslumbrado com a visão anatômica do corpo humano. Ele chegou a admitir que seu fascínio era tão grande por esses órgãos que ele mantinha relações sexuais com os órgãos da vítima. E depois de realizados seus desejos sexuais com os órgãos da vítima, ele passava então a esquartejar pedaço por pedaço desse corpo. Ele separava as partes que considerava úteis das inúteis. E Dahmer, ele tirava a cabeça do corpo e beijava a boca do defunto. Olhava para aquela cabeça com atração e com desejo sexual. E a partir daí, segundo ele, não tinha mais prazeres sexuais, senão gastronômicos. Quer dizer, saía de desejos sexuais para a vontade de comer. Isso mesmo. Ele tinha grande apreço aos corações e às tripas desses humanos. Um dos pratos preferidos era um croquete de carne humana que ele fazia. Claro, é nítido, é transparente, é notório isso, que Jeffrey Dahmer é mentalmente insano, perturbado e repleto de comportamentos estranhos e desordens mentais e sexuais. Ainda que vários promotores o vejam como um homem frio, premeditado e perfeitamente capaz de controlar os seus impulsos. É de se esperar que os advogados de defesa, alguns da parte da defesa de Dahmer, insistam na tese da inimputabilidade de Dahmer, afirmando que ele era um trem desgovernado nos trilhos da loucura. Mas a acusação, por outro lado, rebate fortemente essa ideia e diz que ele não era um trem desgovernado, mas
um engenheiro. Independentemente da posição do júri, dos advogados de acusação, de defesa, da própria sentença do veredito do juiz, de qualquer forma, devemos, na verdade, nos esquecermos dessas polaridades, dessas posições técnicas dos aparelhos da justiça. Se você do outro lado é crente de qualquer religião, mas acredita num projetista, acredita num designer, acredita num criador, então foi ele que projetou o ser humano chamado Jeffrey Dahmer. Mas se não foi ele, pelo menos ele sabia que Dahmer seria o que seria, ou se tornaria no que se tornou? Se de fato e de verdade Deus existe, Ele é quem projeta e forma o ser humano nos seus mínimos detalhes, por que Deus o fez assim? Com essa inclinação para uma maldade tão absurda. Se você se recusa a olhar o comportamento dos seres humanos, então observe pelo menos o comportamento dos demais animais não humanos à nossa volta. Olhemos a forma de vida dos predadores selvagens, como os tubarões, que comem os seus próprios irmãos ainda no ventre, as aranhas que comem a cabeça dos outros, animais que matam os seus semelhantes. Então, a pergunta que não quer calar: quem projetou a vida para ser assim, tão cruenta e tão miserável? É evidente, Brasil, que se existe um criador responsável, um designer inteligente, um projetista, um engenheiro, então foi ele que arquitetou, formou e deu a vida aos psicopatas e ordenou que os cérebros deles desenvolvessem síndromes, transtornos, déficits, manias, vícios, dependências, taras, fobias, etc. Mas aí vem a questão ética e moral. Deus sabia que, projetando esses seres, eles teriam problemas no futuro e teriam uma vida amarga e completamente difícil. Por que os fez assim? Ou permitiu que eles nascessem assim? Se Deus não fez, pelo menos permitiu. Mas por que permitiu? Se Deus fez e faz todas as coisas, então é Ele o responsável direto, o responsável legal pela formação de todos os seres. Logo, o culpado por todos os tipos de cérebros e comportamentos. Mas a pergunta realmente é intrigante, Brasil. Que mente suprema e inteligente é essa que cria seres tão selvagens, cruéis, doentes, maníacos e predadores? Seria esse Deus um louco ou um cruel? Ora, se existe um projetista, um desenhista, um criador, um executor de todas as coisas, então foi esse próprio Deus que fez as pessoas doentes mentais. Pessoas com loucuras, insanidades, etc. Se você, do outro lado, admite a existência de um projetista, de um criador que calcula todas as coisas, que sabe de todas as coisas e fez todas as coisas, então, se esse Deus existe, então ele é o criador. Então foi ele que projetou e fez as pessoas com problemas congênitos, pessoas com 2, 3 cabeças, pessoas com doenças crônicas. Dizer do outro lado que existe um Deus criador é fácil, difícil admitir que esse Deus é o único responsável por toda essa barbaridade da nossa existência. Quando você diz que naturalmente alguém nasceu com defeitos, tudo bem. Isso
é completamente aceitável. É dessa forma que nós vemos a vida. Porque não há Deus algum regulando nada em canto algum, em espaço nenhum. Mas dizer que Deus existe, afirmar categoricamente que Deus existe, é o mesmo que dizer que foi Ele que projetou, arquitetou e executou, como também ordenou todas essas maldades. Não tem para onde fugir, Brasil. Os descrentes, por um outro lado, ateus, agnósticos, naturalistas, secularistas, eles afirmam que a natureza é amoral e que não existe nenhum Deus por trás de nenhum nascimento, mas tudo é muito aleatório. Mas se você do outro lado diz que não é verdade e que sim, existe um Deus, então ele é imoral. E o pior que o pior entre todos os bichos selvagens e cruentos que existem por aí. É evidente, Brasil, que existem dezenas de centenas de explicações naturalistas para trazer uma clareza para esses fatos. Mas como os sobrenaturalistas ou os espiritualistas explicam fenômenos como esses, já que Deus é moral, perfeito e completamente responsável por cada ser vivo? Uma pergunta que eu gostaria de fazer olhando diretamente para os seus olhos. Deus, quando fabricou esse rapaz, o Dahmer, ele já sabia de todas essas coisas? Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que você tenha entendido a proposta deste vídeo de hoje. Eu espero que a nossa reflexão de hoje seja poderosa na sua vida e que te leve a um raciocínio, que você de fato e de verdade possa pensar, refletir sobre tudo que te dizem sobre criadores das religiões. Para terminarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de salientar um assunto que é importante: o livramento de Dahmer. Esse psicopata, ele já passou ileso em várias blitz e não foi preso. Ele já foi, inclusive, parado por policiais e liberado ao mesmo instante, mesmo com um corpo dentro do seu próprio carro. E a polícia não percebeu. A polícia já esteve dentro do seu apartamento e sentiu um cheiro de carne putrefata e mesmo assim não viu nada que pudesse suspeitar e foi embora. Mas quem livrou esse maníaco por diversas vezes? Deus? Quem lhe deu tantas oportunidades para que ele ficasse livre, solto, impune e ileso para fazer mais e mais vítimas? Foi Deus. Você sabe, Brasil, que esses tais chamados livramentos geraram grandes oportunidades para que ele matasse mais e comesse os corpos das suas vítimas e não desse para ela nenhuma oportunidade de sobrevivência. Uma coisa eu garanto: se ele fosse preso logo no primeiro crime, ele não teria comido, Brasil, exatamente isso, 16 pessoas. E 16 pessoas teriam ficado livres das suas mãos. Então, para nossa conclusão, a pergunta é essa: onde Deus estava que nem viu, nem impediu e nada fez Dahmer, assim como os demais psicopatas de todo o mundo, Brasil? Então, Brasil, eu espero muito que esse vídeo tenha chegado ao seu coração, tenha chegado à sua mente, tenha levado você a fazer alguns questionamentos que são de fato muito importantes. Se você gosta dos nossos conteúdos, eu vou pedir a você, deixa aí o seu like, cara, não sai sem deixar o seu like, nos ajuda. Por favor, dá um trabalho danado para fazer um vídeo desse. Então nos ajuda com o seu like, deixa a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos, sugestiona os nossos vídeos para um amigo, um colega, um vizinho, seja lá o que for. Recomenda os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos ajuda, nos fortaleça. E se você puder, nos auxilia, seja um apoiador deste canal. Faça qualquer valor através do Pix e nos ajude para que nós possamos chegar mais longe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí: alemdafé@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.